Olá, seja muito bem-vindo ao Nanjune, Lendo com Kim Nanjun. Nesse quadro, compartilho com vocês todas as minhas reações e experiências lendo os livros da lista do Kim Nanjun que já foram traduzidos para o português. Desde 2022, quando eu criei o projeto Nanjune Experiências Literárias, que se você não conhece, eu te convido a conhecer clicando no link da nossa loja aqui abaixo e conferindo as opções de kit que você pode receber aí na sua casa, além de vir fazer parte de um grupo exclusivo de árvores leitores. Eu comecei a pesquisar e a cavucar toda a lista de livros lidos pelo Kim Nanjun e que já haviam sido traduzidos aqui no Brasil. E dentro dessa lista tem muitos livros interessantes e vídeos que eu já gravei aqui, que você pode conferir buscando aqui pelo canal ou nas minhas redes sociais. E hoje eu vou trazer a minha reação a um dos livros mais conhecidos do mundo, acho que depois da Bíblia, e que eu tenho certeza que se você não leu, muito provavelmente você conhece a história. Fica comigo para acompanhar a minha reação lendo O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, que foi escrito originalmente em 1943, ele já foi, gente, traduzido para diversas línguas pelo mundo afora e ele já vendeu mais de 200 milhões de cópias, se tornando um dos livros mais importantes da literatura mundial. Então, assim como eu disse lá na abertura do vídeo, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre este livro, mesmo que você ainda não tenha feito a leitura dele. É um livro que pretende resgatar toda a memória afetiva e falar muito sobre a questão das relações entre os seres humanos, além de devolver muito essa sensação da infância para cada um que se depara com este personagem e com essa leitura aqui. Os conflitos de crescer estão muito marcados na narrativa do Exupéry. Eu não sei pronunciar porque é um nome em francês, então vamos falar Anthony, ok? Uma intimidade com ele. E ele vai então trazer essa reflexão aí sobre as relações do autoconhecimento, do crescer e também essa questão de como nós nos conectamos com os outros ao longo da nossa trajetória de vida. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o autor, que também era piloto de avião, desapareceu, seu avião desapareceu e ele nunca mais foi encontrado. Parece que ele tinha aí a missão de deixar esse livro para a eternidade e com certeza ele colocou e gravou o seu nome aí dentro da literatura, mesmo não sendo somente escritor, né? Sendo também piloto de caça, piloto de avião. Essa pegada meio livro de Miss, né? Muito citado por todo mundo que às vezes não sabe dizer que livro que tá lendo. O livro Pequeno Príncipe vai trazer então essa questão aí do sentido da vida e essa provocação a respeito disso. Agora chegou aquela minha hora favorita, onde eu compartilho um pouquinho com vocês da leitura desse livro, para vocês experimentarem a forma de narrar do autor e aí saber se vocês querem dar continuidade a essa leitura ou não. Então já pausa esse vídeo, vai buscar seu chazinho, seu café e volta que eu vou ficar te esperando para a gente começar a ler um pouquinho da história do Pequeno Príncipe. Capítulo 1, Pequeno Príncipe. Quando eu tinha 6 anos, vi uma ilustração fantástica em um livro sobre florestas virgens. O livro se intitulava Histórias Vividas. A gravura mostrava uma jiboia engolindo um animal. Eis a reprodução do desenho. Dizia o livro: há serpentes que engolem um bicho inteiro sem mastigá-lo. Por isso ficam sem poder se locomover e, portanto, dormem durante 6 meses para fazer a digestão. Pensei muito sobre as aventuras na selva e com lápis de cor fiz meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima aos adultos e perguntei se tinham medo do meu desenho. Eles responderam: quem tem medo de um chapéu? Meu desenho não era um chapéu, era uma jiboia que havia devorado um elefante. Decidi então desenhar o interior da barriga da serpente para que os adultos pudessem entender melhor. Eles sempre precisam de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. Os adultos me aconselharam a deixar de lado a mania de desenhar cobras, vistas por fora ou por dentro, e procurar estudar geografia, história, matemática e gramática. Foi assim que aos 6 anos abandonei uma promissora carreira de pintor. Fui desencorajado pelo fracasso do desenho número 1 e do desenho número 2. Os adultos nunca conseguem compreender nada sozinhos, e é cansativo para as crianças ter sempre que explicar as coisas para eles. Tive que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por todo o mundo e nisso a geografia me foi muito útil. Bastava manter os olhos bem abertos e eu sabia dizer se voava sobre a China ou sobre o Arizona.
Isso é muito importante quando se fica perdido durante a noite. Assim, ao longo da vida, tive bastante contato com muita gente séria. Vivi muito tempo entre adultos, conheci-os de perto, e isso não fez melhor a opinião que tenho sobre eles. Quando eu encontrava um que me parecia um pouco mais inteligente, mostrava meu desenho número 1 que guardara comigo. Era um jeito de saber se ele era mesmo inteligente. Quase sempre a resposta era a mesma: isto é um chapéu. Então eu me calava. Nada dizia sobre cobras, selvas e estrelas. Entrava no jogo dele e falava sobre baralho, golfe, política e gravatas. Assim, o adulto ficava contente por ter conhecido um homem tão sensato. Deu já para notar no primeiro capítulo desse livro que ele vai fazendo então essa crítica a respeito, a forma como os adultos enxergam o mundo e esse olhar curioso e criativo da criança, que quando a gente vai amadurecendo, nós vamos perdendo esse olhar. A gente vai deixando de pensar a vida, de observar a vida com esse brilho nos olhos ou com essa visão de curiosidade, de frescor, de querer saber como as coisas acontecem. E também essa questão muito forte da criatividade, que é muito potente na criança e que também ao longo da vida, conforme vamos nos tornando homens sérios e sensatos, e mulheres também, vamos perdendo essa visão criativa e esse olhar aí muito mais apurado para as coisas. A minha experiência com este livro é super positiva. É um livro que eu já li mais de uma vez, com certeza. Já fiz trabalhos com os meus alunos a respeito dessa história aqui. Então é um livro que eu gosto bastante. De fato, ele é muito filosófico, traz muitas reflexões importantes sobre, como eu disse, essas relações humanas, essas conexões, frases que foram aí eternizadas por meio de camisetas, de tatuagens, de redes sociais e afins, Às vezes as pessoas acabam consumindo só a frase e não a história por completo. Eu mesma aqui em casa tenho um quadrinho com a frase essencial e invisível aos olhos, que eu gosto bastante, apesar dela ter ficado meio clichê com o passar dos anos. Também tenho uma coleção aqui de bonequinhos do Pequeno Príncipe, porque gosto muito dessa história e acredito que ela faça boas conexões com a nossa trajetória de vida e nos leve a refletir a respeito de coisas que talvez a gente acabe no dia a dia, na dureza da rotina, se esquecendo de olhar para ou de transformar o nosso olhar ou a forma como a gente se relaciona com as pessoas que estão próximas a nós ou até os desconhecidos que cruzam o nosso caminho no dia a dia, não é mesmo? Me conta aí nos comentários se você já leu O Pequeno Príncipe, se assistiu a alguns dos filmes inspirados nessa história, peças de teatro. É uma história, como eu disse, que está aí sendo muito falada, desde que ela foi criada e virou mesmo um sucesso mundial dentro da literatura. E um livro que não tem muito classificação etária, ele pode ser lido com as crianças, Eu mesmo lia com os alunos um pouquinho mais velhos, a partir ali dos 10 anos, e também ser lida por adultos e propor essas reflexões e essas conversas que são bem interessantes a respeito dessa narrativa e dessa trajetória de vida do Pequeno Príncipe e as jornadas que ele vai percorrer aí ao longo da narrativa. Mas Amanda, quando este livro foi falado ou mostrado pelo Kim Nam-joon, esse livro já foi bastante, essa história em si, já foi bastante explorada pelos meninos do BTS como um todo. Ele ficou muito caracterizado ali no MV de Serendipity. Pronunciei certo? Gente, eu sou péssima com essas pronúncias de palavras que não são do português, certo? Então, vocês relevem aí. Foi muito explorado nesse MV e também na apresentação que o Jin fez de Moon, onde ele tá lá todo lindo, em cima da lua, junto com a raposa vestido de Pequeno Príncipe. Ai, é apaixonante ver essa apresentação que ele fez inspirada no Pequeno Príncipe, inclusive com coreografia. Jin sempre arrasando muito. Então, ele tá aí fazendo parte, permeando também como referência na discografia ou nas apresentações dos meninos lá do BTS. Então, eu tenho certeza que também serve de inspiração e reflexão aí pro Kim Nam-joon. Vocês sabiam disso? Me conta aí nos comentários se vocês já sabiam dessa relação do BTS com a história do Pequeno Príncipe. Não esqueçam de deixar aquele curtir que sempre me ajuda muito, engajando, compartilhando com outros leitores, salvando, compartilhando seus stories. Todo esse tipo de engajamento me ajuda muito a manter esse quadro funcionando e esse projeto do Namjoon e Lendo com Kim Nam-joon aqui para vocês acompanharem as minhas reações e saber se vocês querem começar essa leitura agora
ou não. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu trago reações a outros livros lidos pelo Kim Namjoon. Tchau, tchau!